Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre estimulação elétrica e incontinência urinária. Eu sou o professor Lucas Schreiner, professor da PUC, e vou falar para vocês então sobre esse tema, o qual eu tenho bastante interesse e por isso repito tanto e gosto de estudar, então por isso que escolhi esse tema para falar com vocês. Não tenho conflito de interesse diretamente relacionado a esse tema. A eletricidade é usada como terapia há muito tempo, né? Aqui vocês veem no lado esquerdo, né? Os famosos peixes elétricos, né, que já eram usados como uma forma de tratamento desde muitos anos atrás, 2750 a.C., já se tinha a ideia de que a terapia com eletricidade podia ser benéfica em algumas situações clínicas. Mas estudos comparativos bem delineados com o uso de eletricidade só começaram a ser feitos ao redor dos anos 90, isso se falando em alteração do assoalho pélvico. Então houve muita distância temporal entre desde da ideia de que a eletricidade poderia ser benéfica até o início dos estudos bem delineados em relação a esse tema. E se a gente for falar em termos de pontos, de locais onde se pode usar a eletricidade, a gente tem uma infinidade de locais, especialmente em relação ao assoalho pélvico. A gente pode estimular eletricamente dentro da vagina da paciente, a gente pode estimular a pele da região sacral ou a pele da vulva, a gente pode estimular dentro da uretra ou na parede vaginal anterior, na região da uretra. A gente pode estimular a bexiga através de terapias intravesicais ou até através da parede vaginal anterior. A gente pode estimular também nervos sacrais e pode estimular também o nervo tibial. Todos esses pontos, de alguma maneira, podem trazer algum benefício para o assoalho pélvico. Mas os pontos mais estudados, e os que a gente vai citar na sala de hoje, são os pontos vaginais, os pontos dos nervos sacrais e o ponto do nervo tibial. Então, se acalmem, quem tem alguma disfunção do assoalho pélvico não é para colocar o dedo na tomada, como a imagem que vocês veem ali do lado, porque não é qualquer lugar que vai ser benéfico para os sintomas do assoalho pélvico. A gente tem lugares específicos e também, obviamente, correntes específicas, intensidades de correntes específicas para beneficiar o assoalho pélvico. A gente pode usar, então, para incontinência, para bexiga hiperativa, para disfunção miccional, para dores pélvicas, para prolapso tem alguns estudos e para sintomas evacuatórios também a gente tem vários dados. Então, um dos pontos que há mais tempo se estuda para a estimulação elétrica é o ponto intravaginal. Então, aqui vocês veem na imagem um eletrodo colocado dentro da vagina. Esse eletrodo tem dois pontos de estímulo, né, por onde a corrente vai passar, e tem uma ação, então, direta na musculatura do assoalho pélvico, através da estimulação dessa musculatura e também dos nervos pudendos, que estão envolvidos no controle urinário. A estimulação intravaginal, então, ela é feita, na maioria dos estudos, para incontinência de esforço e para incontinência de urgência. Então, os desfechos mais estudados para a estimulação intravaginal são esses dois. Ela não pode ser usada em pacientes gestantes, né, pelo risco de uso de eletricidade na vigência de um neném intraútero, né? No período menstrual, pela questão da corrente elétrica, num ambiente com quantidade de líquido acima do habitual. Em pacientes que têm alguma lesão ativa, alguma úlcera vaginal, ou alguma lesão ativa vaginal, ou uma infecção vaginal, uma candidíase ou uma outra leucorreia, pelo fato de poder causar, então, aumentar essas lesões ou piorar essas infecções. Então, aquelas pacientes que estão em uso de terapia com estimulação intravaginal têm que estar atentas a sintomas ou lesões para que essa terapia seja suspensa até que esses eventuais sintomas melhorem, então elas possam ser retomadas. Esse estudo a gente publicou em 2013, foi uma revisão sistemática em relação a todos os tipos de estimulação elétrica usados para incontinência urinária em mulheres. Na época, então, a gente identificou 10 ensaios clínicos randomizados, então a gente selecionou só estudos com bom padrão metodológico, só ensaios clínicos randomizados, que usavam, então, técnica intravaginal para esforço e técnica intravaginal
para urgência, nesses dados que eu vou trazer aqui agora. Os resultados para esforço, no nosso estudo lá de 2013, eram contraditórios e com uma variação de técnicas muito grande, em termos de intensidade de corrente, de duração da terapia, de intervalo entre as sessões. Então, as conclusões em relação ao esforço não foram adequadas, ou seja, não foram. Nosso trabalho mostrou que o que a gente tem de informação em relação à estimulação elétrica para esforço não é suficiente para a gente indicar esse tipo de técnica nesse tratamento. Apesar de ser um dos pontos mais utilizados, assim, o que a gente mais vê de estimulação elétrica intravaginal na prática clínica é as pessoas usarem para tratamento de esforço. Mas os melhores resultados quando a gente fala de estimulação elétrica intravaginal são para urgência. Isso em si falando de ensaios clínicos randomizados. Na nossa revisão lá de 2013, a gente já viu melhora subjetiva e objetiva da estimulação elétrica intravaginal para sintomas de urgência, sendo igual ou melhor do que tratamento com anticolinérgico e com a própria cinesioterapia, que é o tratamento de primeira linha com reforço muscular, sob supervisão do fisioterapeuta. Então, nossa conclusão lá nesse artigo foi de que a eletroestimulação intravaginal tinha espaço para urgência e que para o esforço a gente não tinha dado suficiente para indicar essa terapia, apesar de a gente ver isso muito na prática, como eu falei para vocês. Posteriormente, saiu esse estudo que estudou estimulação elétrica para bexiga hiperativa em adultos. Então, não só incontinência de urgência, como a gente estudou lá, mas também há outros sintomas de bexiga hiperativa. Então, incontinência de urgência é um dos sintomas de bexiga hiperativa, né? Mas ela pode ter só urgência, por exemplo, ou ter só aumento da frequência, ou pode ter só noctúria, e esses também são sintomas de bexiga hiperativa. E aqui, então, 3 anos depois, ele encontrou 20 estudos randomizados com técnica intravaginal para bexiga hiperativa, então, com ou sem incontinência urinária de urgência, mostrando, então, resultados superiores a medicações e cinesioterapia, mas sugere que a gente tenha estudos com maior poder pelo fato de serem estudos ainda pequenos, avaliados nessa revisão da Cochrane de 2016. Então, corroborou a nossa ideia de que seja interessante o uso de eletroestimulação intravaginal para urgência e também trouxe a informação de que possa também ser eficiente para bexiga hiperativa, que são aquelas pacientes que podem ou não ter incontinência, mas que têm sintomas de urgência e de aumento de frequência. A Cochrane também revisou, em 2017, depois do nosso trabalho também, o uso da eletroestimulação para incontinência de esforço, assim como nós fizemos lá, e eles chegaram ao número de 35 estudos, então depois do nosso lá, para incontinência de esforço, estudos comparativos e randomizados. A qualidade desses estudos, como vocês podem ver pelas barras, em relação ao risco de viés, são estudos de não tão boa qualidade, né? Então, quanto maior a presença das barras verdes, melhor é a qualidade dos estudos, né? Ou seja, menor é o risco de vieses, né? Vocês veem que são estudos que têm um risco intermediário, perdão, um risco alto ou um risco não claro de vieses. Os estudos, né, na sua maioria, estudados pela Cochrane em 2017. E os resultados deles em relação à eletroestimulação intravaginal foi de que os estudos não tinham poder suficiente para concluir se a técnica de estimulação intravaginal é superior a outros tipos de fisioterapia no tratamento da incontinência de esforços. Então, uma conclusão semelhante à que nós tínhamos lá em 2013. Então, em relação à técnica intravaginal, o que a gente tem de informação, de melhor informação pelos dados disponíveis, é que tenha benefício para urgência, mas que para esforço a gente não tem ainda poder de estudo suficiente para determinar. Apesar de, como eu falei mais de uma vez, a gente usar bastante também para incontinência de esforço. Outra maneira de estimular, então, eletricamente, é através da estimulação sacral. Então, a estimulação sacral ela é feita através de uma implantação de um marca-passo, né, que vai neuromodular a atividade da inervação da bexiga. Então, aqui vocês veem o fio, né, que vai ser conectado no marca-passo, ao eletroestimulador, né, e que vai estar lá entrando no sacro ao nível de S2, S3, certo? E estimulando, então, esses nervos sacrais para tentar reduzir os sintomas
de urgência e de bexiga hiperativa. A estimulação sacral mostrou bons resultados, mas sempre quando usada para casos refratários, uma vez que envolve implantação, um procedimento cirúrgico, um período de testes, ela é usada como uma terapia de resgate, uma terapia para casos refratários, mostrando então bons resultados para casos refratários de incontinência urinária de urgência. Resultados semelhantes, mas não superiores à toxina botulínica. Então são duas terapias comparáveis e usadas em pacientes que já falharam a pelo menos 2 ou 3 linhas terapêuticas. Então, ela usou pelo menos a primeira linha convencional, usou algum tipo de fisioterapia e usou um anticolinérgico, 1 ou 2 anticolinérgicos antes de entrar no protocolo de implante de eletroestimulador sacral. Esse é o comparativo entre a toxina botulínica e a neuromodulação sacral, num estudo que acompanhou por 24 meses as pacientes. E vocês vejam que os resultados são muito semelhantes entre as terapias. Não tem diferença de resultado significativa entre as duas terapias ao final de 24 meses, mostrando que são terapias comparáveis. A toxina botulínica tem um pouco mais de pior no início do tratamento, e aqui, em geral, são feitas reaplicações, isso é uma desvantagem da toxina botulínica, ela precisa de reaplicações ao longo da terapia, né? E essa reaplicação vai retomar o resultado, o benefício, ficando muito semelhante à implantação do neuromodulador. E o neuromodulador não tem grande variação entre 6 e 24 meses em relação à sua efetividade, se mantendo semelhante ao longo desse período. Então, são terapias comparáveis e, de novo, lembrando, terapias de resgate para pacientes refratários. Então, a gente chega na estimulação do nervo tibial, que é outra estimulação que temos vários trabalhos, uma estimulação que nós, especificamente na PUC, trabalhamos bastante. Ela pode ser feita, então a ideia dela é muito semelhante à estimulação ao implante, né, a neuromodulação sacral, só que a diferença é que em vez de tu implantar um estimulador ao nível sacral, tu faz um estímulo periférico no nervo tibial, que tem a sua origem das suas raízes ao nível de S2 e S3, que é onde está a mesma origem da inervação da bexiga, e que é onde há o implante do neuromodulador sacral. Então a gente está tentando agir perifericamente para ter um resultado medular aonde no mesmo ponto onde há o estímulo pelo neuromodulador sacral. Ela pode ser feita, então, como vocês veem aqui no equipamento do lado esquerdo, com uma agulha, então essa agulha está no trajeto do nervo tibial. Esse é só o outro eletrodo, onde a corrente está passando, né? Ou com os 2 eletrodos transcutâneos, então sem a agulha, certo? Esse é o estudo do Peters, que originalmente descreveu um estudo com agulha, e que tem um dos maiores estudos com agulha. E essa é a imagem do nosso estudo, que foi o primeiro estudo randomizado publicado na literatura mundial com implantes com o uso da técnica transcutânea. Então, o primeiro estudo randomizado com a técnica transcutânea foi o nosso, em 2010. E aqui o Peters, que é uma das pessoas que publica muito com a técnica percutânea. Depois vou tocar para vocês em relação à técnica implantável, certo? Que é a ideia do tibial, só que sem necessidade do estímulo externo, com a ideia do implante do eletrodo, assim como vocês viram lá no implante do neuromodulador. Então, em vez de implantar o neuromodulador no saco, tu vai implantar o neuromodulador no nervo tibial. Esse é um estudo nosso publicado em relação ao nervo tibial, né, a eficácia do tratamento com o nervo tibial, né, então, essa revisão sistemática. Então, a gente tem aqui todas as pacientes envolvidas nos diversos estudos sobre o tema, né, mostrando melhora significativa em relação a diário miccional, a melhora subjetiva, a qualidade de vida, na maioria dos estudos que envolveram a estimulação do nervo tibial. Aqui a gente está mostrando estudos com técnica transcutânea e com técnica percutânea. Então, estudos comparativos, randomizados com as duas técnicas. O nervo tibial tem se mostrado um tratamento promissor para incontinência urinária de urgência e bexiga hiperativa. Vocês nunca viram, vou mostrar aqui para vocês, para quem nunca viu,
Aqui a paciente está sendo estimulada e vocês podem notar que há uma mobilização do hálux, certo? Essa mobilização do hálux é a garantia de que o nervo tibial está sendo estimulado. Essa referência de mobilização do hálux é a mesma referência que se usa quando se usa o estimulador sacral. Então, quando se faz o teste de estimulador sacral, o parâmetro de que nos diz se está no lugar certo, está no nível certo a estimulação, é a mobilização do hálux, que é o que vocês veem aqui, mas nesse caso com o neuromodulador ou com a técnica transcutânea do nervo tibial. Mesmo parâmetro de referência. Essa é a nossa primeira publicação com o tibial. Então, a estimulação do nervo tibial mostra, então, bons resultados ao longo do tempo para a bexiga hiperativa com ou sem incontinência urinária e com poucos efeitos adversos, se mostrando, então, uma terapia muito promissora. A gente tem muito pouco dado comparando a estimulação transcutânea com a percutânea. Mas esse estudo publicado recentemente, no final de 2018, foi um dos primeiros que mostrou essa comparação e mostrou que a técnica transcutânea, mesmo não sendo um grupo muito grande de pacientes, tem resultados similares à técnica percutânea, o que já era esperado. Uma vez que o nervo é estimulado, se espera que os resultados sejam similares. Teve até um pouco de superioridade na qualidade de vida da técnica transcutânea em relação à técnica percutânea, mas essa superioridade não foi significativa. Então, o que esse estudo tem como conclusão é de que técnica percutânea e transcutânea são semelhantes em termos de efetividade. E uma vez que a transcutânea é muito menos invasiva, porque não precisa botar uma agulha no nervo, a gente pode considerar que a transcutânea, que é aquela que não envolve a implantação da agulha, seja uma técnica mais aceita, mais confortável para a paciente do que a percutânea. A gente também tem pouco dado em relação à duração da técnica transcutânea, como que ela se comporta ao longo do tempo. É uma dívida que nós, da PUC, ali, nós que fizemos esse primeiro estudo, temos com a literatura. E a gente espera, nesse ano, pagar essa dívida que nós temos com a publicação dos nossos dados que a gente tem com o segmento das pacientes que fazem estimulação transcutânea do nervo tibial. Espero que ainda em 2020 a gente tenha essa publicação para poder colocar, então, essa informação que é bem importante. A nossa experiência com o tibial ao longo do tempo mostrou que é necessário que sejam feitas novas estimulações, ou seja, reforços de estimulação ou busters ao longo do tempo. Esse reforço, através das pacientes, ele é feito entre 6 e 12 meses após o primeiro ciclo de estimulação. E as pacientes, na sua maioria, após a realização do buster, continuam mostrando benefício do tratamento do nervo tibial. Ou seja, aquelas pacientes que responderam ao primeiro ciclo, quando fazem o buster, que é bem mais curto, ele é feito só com 3 sessões, elas voltam a ficar satisfeitas em relação aos seus sintomas de bexiga hiperativa e incontinência de urgência. Mas esses são dados ainda não publicados, que eu vou mostrar para vocês, espero que brevemente, assim que a gente fizer essa publicação. Aqui para mostrar para vocês, a partir do desenvolvimento das técnicas do nervo tibial transcutânea e percutânea, mostrando benefício, se começou a estudar a possibilidade de implantar o marcapasso, aqui vocês veem a incisão, né? Implantar o marcapasso próximo ao malelo medial, né? No nervo tibial, não necessitando da paciente ir lá para fazer as estimulações e mantendo ela com esse marcapasso ali, estimulando o nervo e beneficiando sintomas de urgência. Esses estudos são muito iniciais ainda. Eu vi pela primeira vez no ano passado no Congresso Mundial de Uroginecologia, que foi nos Estados Unidos. Eles apresentaram esses dados, né? E as publicações já começaram a sair também no ano passado, tem alguma coisa já nesse ano, em relação à possibilidade de implantar, então, o eletroestimulador no nervo tibial. O desenvolvimento desses implantes, dessas técnicas implantáveis, usou como referências muitos estudos prévios, né, com a técnica transcutânea e percutânea, incluindo o nosso estudo que foi usado como referência para uma das patentes que foi feita em relação à técnica implantável. Aqui, então, é o ponto do implante, né? Um dos dispositivos ele é do tamanho de uma moeda, por isso esse desenho da moeda aqui, da moeda, uma moeda, porque ele é do tamanho de uma moeda.
e esse estimulador, então, faria a estimulação elétrica do nervo tibial, sem a necessidade de ficar indo lá reaplicar, né, nesse segmento, novas terapias. Então, em termos de considerações finais, a gente tem que a estimulação intravaginal, né, e a estimulação do nervo tibial são boas opções no tratamento da bexiga hiperativa, comparáveis à terapia medicamentosa, de acordo com os nossos estudos publicados recentemente. A estimulação do tibial implantável, a gente ainda não tem dados suficientes para propor, mas a percutânea e a transcutânea, assim como a intravaginal, são terapias absolutamente testadas e que têm embasamento no tratamento da bexiga hiperativa e da incontinência de urgência. A estimulação sacral é uma boa opção, mas a princípio reservada para casos refratários de bexiga hiperativa, assim como a toxina botulínica, com a qual a gente tem uma experiência também aqui no Hospital da PUC. Mais estudos são necessários para identificar o papel da eletroestimulação no tratamento da incontinência urinária de esforço, porque os estudos que a gente tem até agora não são suficientes, apesar de ela ser, como eu falei várias vezes na apresentação, bastante utilizada. Gostaria de convidar para vocês, aqueles que não se inscreveram ainda, a gente tem agora no dia 8 de agosto a Jornada Gaúcha de Ginecologia e Obstetrícia Online. A gente vai ter uma mesa específica sobre sexualidade nas diversas fases da vida. Vamos falar sobre iniciação sexual, sobre sexualidade na gestação e puerpério e sobre sexualidade no climatério. Então, vai imperdível essa apresentação. A presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade, a Carmita Abdo, que tem uma grande representatividade em nível nacional e internacional, é uma das participantes dessa mesa. Então, espero que vocês possam estar lá presentes para poder aprender com ela, que ela é uma pessoa de muita qualidade, além dos outros palestrantes que são excelentes também, que é a doutora Sandra Scalco e a doutora Janete Vettorazzi, e ainda os debatedores, que são também de muito boa qualidade, obviamente. Além disso, vai ter uma outra mesa sobre a avaliação histológica da placenta, na parte obstétrica, que é um tema que vem crescendo muito. A gente vai ter uma aula específica sobre o tratamento, sobre as alterações placentárias no coronavírus. Então, a gente tem patologistas com muita experiência nessa área e que tem muito a nos ensinar. Vai ter também o uso da placenta como uma ferramenta de auxílio, até em termos médico-legais. Então, é uma outra área que tem bastante estudo, a gente pode ver a aplicabilidade da placenta nessas situações. Então, acho que vale muito a pena. Espero que vocês também possam estar presentes para a gente ter essas duas mesas de muita qualidade. A gente vai ter um intervalo musical, como a gente já tem feito nas outras jornadas, né? Nesse caso vai ser a banda Vera Louca, que também é uma banda representativa do rock gaúcho e de também muito boa qualidade. E eu espero que vocês possam estar lá presentes para acompanhar, então, a nossa jornada, nossa segunda jornada de ginecologia e obstetrícia online. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela companhia nesses minutos. E eu estou aberto para que a gente possa resolver as dúvidas e perguntas que vocês possam ter em relação ao tema. Obrigado, pessoal.